Pessoal, bora lá? Como eu tinha falado para vocês, hoje a gente vai fazer a correção da prova aberta de física de vocês. Eu vou corrigir tanto a minha parte quanto a parte do Lucas. Então vou começar da 1 e vou terminar ali na 10 mesmo. Lembrando que essa parte que o Lucas passou é a introdução ao magnetismo. Vocês viram que estava bem simples mesmo. A minha parte estava um pouco mais complexa porque já era um conteúdo recorrente, era refração, e a gente está vendo refração já tem um tempo. Tudo bem? Vamos lá. A questão de número 1 fala o seguinte. Fazendo uma experiência com 2 ímãs em forma de barra, João colocou-os sobre uma folha de papel e espalhou-lhe malhas de ferro sobre essa folha. Ele colocou os ímãs em 2 diferentes orientações e obteve os resultados mostrados nas figuras 1 e 2 ao lado. Com base nas figuras, determine se: letra A. As extremidades dos ímãs que estão voltadas para a região entre eles da figura 1 são de mesmo polo ou de polos diferentes. E letra B. Se os que estão na figura 2 são de mesmo polo ou polos diferentes. Daí a gente tinha o seguinte, ó. Na número 1, as 2 figuras estavam assim. A figura 1 tinha 2 ímãs em barra, uma aqui e outra aqui. A figura 2 também tinha 2 ímãs em barra. Um estava aqui e outro estava nesse ponto bem aqui. Fecha para mim, por favor, a janela. Aí, olha só. Observando aqui as linhas de campo, a gente ia ter algo mais ou menos assim. Na figura 1, elas estavam assim. Uma coisa mais ou menos desse tipo. E na figura 2, elas estavam como se fosse assim. Tudo bem? Agora vamos lá. A letra A pergunta se esses polos aqui, ó, os que estão mais próximos da região central, no caso este e este, são polos iguais. O que eles são, pessoal? Quem pode responder? São polos iguais. Iguais? São polos diferentes. Porque, olha só, se fossem polos iguais, ia estar acontecendo uma atração ou uma repulsão? Uma repulsão. E a gente pode observar aqui pelas linhas de campo o seguinte, ó. Aqui elas não estão bem concentradas e elas não estão saindo de um polo e tocando em outro. Por mais que eu não saiba quem é norte e quem é sul, eu posso afirmar que se esse aqui for sul, esse aqui vai ter que ser o quê? Norte. Porque, ó, tá saindo de um e entrando no outro. Tudo bem? As linhas aqui, ó, estão organizadas. Elas formam o que nós chamamos de campo magnético uniforme. Então, toda vez que na região entre 2 ímãs eu tiver um campo uniforme, significa que são polos diferentes. Tudo bem? Então, a primeira, simplesmente a resposta seria polos diferentes. E a outra, olha só, acontece o inverso, não é? Ao invés das linhas de campo se juntarem aqui, ó, de um ímã para o outro, passarem de um ímã para o outro, elas estão tentando não se encontrar, não é isso, João Lucas? Tudo bem? Então, olha só, aqui, se nós fôssemos ter aqui o polo sul, aqui teria que ser o quê? Polo sul também. Por isso que na letra a gente diz que são polos iguais. São ímãs com o mesmo polo voltado para a região central. Tudo bem até aqui? Beleza? Aí vem o seguinte, a orientação de equilíbrio de uma agulha magnética, indicando os polos norte e sul dela, quando é colocada em uma região com campo magnético uniforme, como mostrado na figura abaixo. Então, aqui, ó, a questão de número 2 traz o seguinte. Você tem as linhas de campo organizadas da seguinte maneira. Todas em linha reta. Pessoal, quando as linhas de campo estão assim, em linhas retas, significa que o campo é uniforme. E se o campo é uniforme, certamente ele sai de um polo norte e entra em um polo sul, não é isso? Então aqui, concorda que eu posso falar que aqui teria um norte e aqui teria um sul? Sim. Tudo bem? A bússola, por si só, ela é um ímã, não é verdade? Então, quando eu colocasse a bússola aqui dentro, ó, veja bem. Coloquei a bússola. Cada lado aí representa um polo.
esse polo da bússola teria que ser qual? Norte, porque o norte vai ser atraído pelo sul, não é isso? Então aqui, ó, geralmente seria o lado pintado. Então aqui nós temos um polo norte e aqui nós temos um polo sul. Tudo bem? Era só isso que você precisava fazer na questão 2. Algum problema com ela? Beleza? Então, ok. Questão de número 3. A questão de número 3 traz o seguinte. Eu já vou fazer o desenho e já faço a leitura para vocês. Ó, no desenho aqui, inicialmente, você tem um ímã bem grande em barra. E é dito o seguinte, aqui na parte superior tem-se um polo norte e aqui é um polo sul. Essa é a figura de número 1. Daí, você tem uma figura 2, na qual o ímã foi dividido. Então aqui na parte superior, você tem um ímã. Aqui você tem um outro ímã. E na parte inferior, um terceiro ímã, mais um ímã aqui. Se é ímã, também tem 2 polos, não é isso? E na figura de número 3, que é a última, ele pega os 2 ímãs da extremidade e coloca da seguinte maneira, um ao lado do outro. Que é a figura 3. E ele nomeia esses lados. Aqui, ó, ele chamou de AB, aqui de CD. Então aqui ficou assim, ó, AB ao lado de CD. Pessoal, vamos aqui, ó. Olhando para este ímã. Quando eu cortei ele bem aqui, qual era a extremidade superior? Norte. Então o A vai ser o quê? Se o A é norte, o B só pode ser o quê? Beleza. Qual era a extremidade inferior aqui? Sul. Então o D vai ser o quê? E o C só pode ser norte. Então norte-sul, não é isso? Ao colocar ali, então, nós teríamos norte com norte e sul com sul. Aqui está havendo atração ou repulsão? Repulsão. Repulsão. Pessoal, algum problema até aqui? Tudo bem mesmo? Então, beleza. Aí vem a questão de número 4. A questão de número 4 vem da seguinte maneira. Aqui tem um ímã em barra com seus polos representados. Desse lado um norte, desse lado um sul. Ele diz que existe uma linha de indução magnética que passa entre eles e ele destaca 2 pontos. Ponto A e ponto B. Aí ele fala o seguinte, olha só. Na figura a seguir, representamos uma linha de indução magnética de um ímã em forma de barra. Represente o vetor indução magnética nos pontos A e B. Lembrando que vetor é uma seta, né, um segmento de reto orientado que indica a direção, o sentido e a intensidade de alguma grandeza. Aqui nesse caso, ó, ela estava saindo de norte, não é? A princípio queria vir para cá, concorda? Mas o sul não estava daquele lado, não começou a atrair ela. Então, enquanto ela estava querendo ir para lá, ó, imagina que isso aqui é o sentido que ela tinha inicialmente. O sul estava puxando, né? E ele começou a puxar, olha só. Começou a puxar, até que ela circulou e chegou aqui, não é verdade? Então ela sai de norte e entra em sul. Mas aqui, ó, o vetor indução magnética é sempre tangente à linha de campo. Por quê? Porque nesse ponto ela apontava para lá, não é? No próximo ele está um pouco inclinada, ele é se inclinando gradativamente. Algum problema com isso? Então essa é a questão de número 4. A 5 fala bem assim, ó. Explique por que um ímã, ao ser suspenso e estando livre para poder girar, sempre tomará uma orientação preferencial que coincide com a orientação dos polos sul e norte geográfico. Alguém consegue responder essa para mim? Ninguém? Então todo mundo deixa essa questão em branco? Pode falar. Pode continuar. A Terra é considerada um grande ímã, tá? Mas por que que o norte da bússola coincide com o norte geográfico? Diga.
norte geográfico é considerado o sul magnético e o sul geográfico é considerado o norte magnético. Isso, justamente. Olha só, voltando nessa questão aqui rapidão. O norte da bússola não vai sempre se direcionar a um sul magnético? E o norte da bússola não aponta para o norte geográfico? Então, o que significa? Que o norte geográfico equivale ao sul magnético. Então, como se a gente tivesse o seguinte, ó. Imagine que aqui está, ó, o planeta Terra. Se este é o planeta Terra, eu sei que a linha do Equador divide ele ao meio, não é isso? Em duas regiões. Aqui nós temos o norte geográfico e aqui nós temos o sul geográfico. Beleza. Só que ao colocar uma bússola aqui, ó, posicionada desta forma, vai acontecer o quê? O norte dela se direciona para indicar o norte geográfico, não é? Afinal, essa é a função de uma bússola. Ela tem que indicar uma direção, um sentido fixo para nós. Ela se fixa no norte geográfico. E por que ela se fixa ali? Olha só. Aqui eu tenho o norte da bússola, que é um ímã, não é? E aqui eu tenho o sul da bússola, que é um ímã também. Então, olha só. O norte da bússola é atraído por um sul magnético, concorda? Então, aqui, ó, o norte geográfico significa que é o sul do campo magnético terrestre. E se o sul do campo magnético está aqui, aqui embaixo vai estar o quê? O norte do campo magnético. Pessoal, algum problema nessa questão? Então a número 5 só fala isso, ok? Aí vem a número 6. A questão número 6 já é uma questão de refração. Já é mais para a minha parte aqui, ó. Ela traz o seguinte. Considere que uma onda passa por 5 meios diferentes, como mostrado na figura ao lado. E faça o que se pede. Letra A. Calcule o valor do comprimento de onda da onda ao se propagar pelo meio 1. Pessoal, se você olhar bem ali, ó, meio 1 e meio 2, eu tenho essas informações aqui, ó. No meio 1, qual é o valor da velocidade de propagação? V1 aí... Ah, vocês estão sem a prova, perdão. V1 vale 40 metros por segundo, tá na figura. E o lambda 1, ele colocou como interrogação. A gente não tinha. Só que ao observar, a gente tinha aqui, ó, o meio 2, onde tinha um V2, que valia 80 metros por segundo, e você tinha um lambda 2, que valia 10 metros. É interessante a gente lembrar que velocidade e comprimento de onda são diretamente proporcionais, não é? Então, do meio 1 aqui, ó, para o meio 2, o que aconteceu com a velocidade? Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Em quantas vezes? 2 vezes. Então, aqui é vezes 2, não é? Você concorda aqui, ó, que eu poderia voltar também, só que o caminho de volta seria dividir por 2? Então, o lambda 1 vale quanto? 5 metros. Ó, professor, eu podia fazer só isso? Se fosse uma questão de certo e errado, sem problema. Agora, como é uma questão de prova, vamos aplicar a lei de Snell. A lei de Snell falaria o seguinte para nós, ó. V1 sobre lambda 1, ou V1 sobre V2, né, como a gente escreveu lá, perdão. Então, V1 sobre V2 é igual a lambda 1 sobre lambda 2. Vou substituir os valores conhecidos. O V1 vale quanto? 40. E o V2? 80. O lambda 1 é uma interrogação, então eu vou chamar de x, beleza? E o lambda 2 vale quanto? 10. Então vai ficar aqui, ó, pode multiplicar cruzado, não pode? Então, ao multiplicar cruzado, nós teremos que 80x é igual a 400. Ou seja, x é igual a 400 dividido por 80. Posso cortar esse zero aqui com esse aqui, não posso? 40 sobre 5 dá quanto? 5. Oh, perdão. 40 sobre 8 dá quanto? 5. 5 metros. Então, o valor do lambda 1 é de 5 metros. Algum problema com a questão de número 6? Essa foi a letra A, então. A letra B pede o seguinte. Determine a frequência dessa onda em RPS. Pessoal, para determinar a frequência, no caso aqui, como eu tenho velocidade e comprimento de onda, a equação mais fácil seria o quê? V igual a lambda vezes F. Lembra que a frequência não muda com o meio? A frequência só depende da fonte emissora, não é? Então, qualquer um dos 5 meios que eu usasse, eu poderia achar a frequência. No caso, eu vou usar V2 e lambda 2, que já vieram escritos. Tudo bem? Então, ó, o V2 vale 80, o lambda 2 vale 10 e a frequência é desconhecida. Então, vai ficar que a frequência é igual a 80 dividido por 10. A frequência vale quanto? 8S. Essa é
a frequência da onda. Beleza com a número 6? Questão número 7. Questão número 7 traz assim: uma onda transversal tem frequência de 100 RPS e propaga-se com velocidade V1 de 50 metros por segundo e V2 de 100 metros por segundo. Com base na situação, calcule o que se pede. Letra A, o comprimento de onda da corda 1 e letra B, o comprimento de onda na corda 2. Antes de botar A e B, vou anotar os dados. Ele falou que a frequência valia quanto? 100 RPS. A frequência era essa, o volume da corda 1, desculpa, volume não, a velocidade na corda 1 era de 50 metros por segundo. E a velocidade dessa onda na corda 2 era igual a 25 metros por segundo. Pessoal, a frequência vai se alterar? Vai ou não? Não, por que não? Porque ela só depende da fonte. Então, concorda que eu posso fazer só na letra A, já que ele quer da corda 1. Eu posso fazer que V1 é igual a lambda 1 vezes a frequência? Posso, não posso? Então, olha só. A velocidade era 50. O lambda era desconhecido. E a frequência valia 100. Então, esse cara está aqui multiplicando, como que ele passa? Então, lambda 1 seria igual a 50 sobre 100. Posso cortar esse zero com esse zero, não posso? 5 sobre 10 é a mesma coisa que 1 sobre 2? Então, aqui vale quanto? 0,5 metro. Beleza? Tranquilo? E aí a gente tem a letra B. A letra B pede para você calcular o comprimento de onda na corda 2. Mesmo processo, só que para a corda 2, ó. V2 é igual a lambda 2 vezes a frequência. O V2 vale 25. O lambda 2 vale o quê? Desconhecido também, não é? Vezes a frequência, que continua valendo 100. Então esse cara aqui está multiplicando. Como é que ele passa? Então o lambda 2 é igual a 25 dividido por 100. 25 sobre 100 dá quanto? Questão 8. Questão 8 fala o seguinte: explique o que mede o índice de refração. Alguém consegue dizer o que mede o índice de refração? A parte da onda que passa também? Não. Hã? Não. N, beleza, eu quero saber o que é. Levanta a mão para falar. Fala, Natália. Beleza, o índice de refração é justamente isso. É a dificuldade que a onda tem para se propagar em um certo meio em relação a quem? Em relação ao vácuo. Então, índice de refração é a dificuldade encontrada por uma onda. É a dificuldade encontrada por uma onda para se propagar em certo meio. Pessoal, tudo bem até aqui? Beleza mesmo? Ok? Então essa foi a questão 8. Questão de número 9. A questão de número 9 é sobre cordas. Você tem uma corda bem fina, na qual está passando um pulso que vai da esquerda para a direita. E aqui, na continuação, você tem uma corda bem grossa, que ainda não tem pulso nenhum se propagando por ela. Pessoal, vamos pensar o seguinte. Esse ponto aqui, ó, originalmente ele estava aqui embaixo, não é? Quando o pulso passou, ele subiu e foi para lá, ele vibrou. Esse ponto aqui agora, que eu estou chamando de ponto X, ele vai conseguir fazer isso? Não, porque ele está em contato aqui, ele está amarrado na corda grossa, não é? E essa corda aqui não é bem mais molinha? Então quando chegar aqui, ó, ela vai ter dificuldade em fazer esse ponto subir. E aqui nós vamos encarar então como se fosse uma extremidade. Então, aqui, ó, fixa. Nós vamos ter uma inversão de fase. Chegou crista, vai voltar o quê? Vale. Só que aí, ó, como é uma ligação de dois meios, sempre que chega energia, parte dela passa, não é? E a parte que passou chegou na corda grossa
fez a seguinte coisa aqui, ó, vibrou uma crista. Ué, professor, mas por que aqui voltou vale e aqui virou crista? Porque essa é a parte que conseguiu executar a vibração, não é? Essa é a parte que conseguiu levantar a corda grossa. Tudo bem? Beleza? Lembrando das setinhas. A refração vai para lá e a reflexão volta. Beleza, pessoal? Algum problema na 9? Então vamos aqui, ó, só para fechar, questão 10. Fala assim, determine a velocidade de propagação de uma onda cujo índice de refração vale 5. Considere que C igual a 3 vezes 10 oitavos. Então, olha só, índice de refração vale 5, C igual a 3 vezes 10 a oitava, metros por segundo. E olha como é que a gente vai fazer. O valor de V. Nós sabemos pela equação que N é igual a C sobre V, não é? Concorda que poderemos dizer que V é igual a C sobre o N? Todos acompanham esse raciocínio? Então, olha só. Quanto que vale o C? 3 vezes 10 a oitava. E o N vale 5. 3 dividido por 5 vai dar o quê? 0,6. Então vai ficar 0,6 vezes 10 a oitava. Metro por segundo. Como não é uma prova de matemática, se você deixou assim, até será considerado algo. Porém, é interessante que você bote em notação. E a notação ficaria 6 vezes 10 a sétima metros por segundo. Por quê, professor? Lembra lá, é ADD. Esquerda aumenta, direita diminui. Eu não dei uma casa para a direita com a vírgula? Então tem que diminuir 1 aqui em cima. Tudo bem? Pessoal, algum problema com a correção da sua prova? Eu acho que do ano inteiro foi a prova que estava mais simples, ok? A minha tinha mais equações, mas não deixava de ser simples. Eu espero com sinceridade que vocês tenham ido bem. Por hoje era isso aí. Muito obrigado. Valeu.